Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Devocional Desadolas. Acredito que vocês estavam com muita saudade de me ver por aqui. Eu sei que eu sou a favorita de vocês, não precisa esconder, tá? Só fala pro seu líder Vitor que, Giovana está sempre aberta a novas chamadas para gravar devocionais. Então vamos lá, feche seus olhinhos, vamos orar. Eu estou vendo seus olhos abertos, feche os seus olhos agora. Eu fecho primeiro e você fecha depois. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela sua presença nesse lugar e abençoa, Pai, mais um devocional que estamos gravando para o canal Desadolas. Eu abençoo a vida, Pai, do seu filho que está do outro lado dessa tela. Eu abençoo, declaro que ele esteja tendo um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o perigo da negligência, mas a gente vai falar de uma parte específica da negligência que a Bíblia vai mencionar lá em Hebreus 2, vai falar bem assim: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do mesmo castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Olha, com esse verso nós conseguimos entender o perigo da negligência com as coisas que realmente importam. Ele nos explica que por causa da morte de Jesus, toda a transgressão e desobediência receberam a punição que mereciam, mas dentro dessa transgressão e dessa desobediência estávamos nós. Então, se nós rejeitamos a morte de Jesus e a sua salvação, então, consequentemente, entramos na mesma punição que a transgressão e a desobediência recebem. E como nós escaparemos desse castigo se nós estamos dentro delas? É a nossa pergunta. Se você negar a morte de Jesus e negligenciar tamanha salvação oferecida pelo seu Papai do céu, como escapará da mesma punição? É sobre esse tipo de negligência que nós falaremos hoje. E como que nós negligenciamos a salvação? Como negligenciamos as coisas que ouvimos? E o meu primeiro ponto, e o mais importante aqui da noite, é quando não praticamos. A fé, ela precisa ser posta em prática. Se tem um tópico que a nossa igreja ele preza muito, fala muito, é sobre a fé sendo praticada. Se as palavras que você escuta nos cultos de domingo e nos cultos de quinta-feira entram por um ouvido e saem pelo outro, e você não põe aquilo em prática, então não adianta de nada. Isso é negligenciar a sua salvação. É negligenciar a ação que Jesus fez por você naquela cruz. Não passa de uma palavra motivacional, que não causa transformação, mas apenas conformismo. Então você não pode ser um conformado com as palavras que você escuta. Se essas palavras elas não causam transformação dentro de você, então não passam de palavras motivacionais que não vão te transformar em nada, não vai mudar a sua realidade em nada. Então vai ser colocar sua salvação no bolso e dizer: você está comigo, mas você não pertence a mim. Seu devocional não é para convencer Deus de que você está lendo sua Bíblia. Deus não precisa ver que você está lendo sua Bíblia. Ele quer que você saiba o que você está lendo. Seu devocional não é para cumprir rotina, não é para cumprir papel, não. É para você entender aquilo que Deus quer que você entenda. Então, seu devocional não é para mostrar para Deus que você está fazendo por Ele, não por Ele, mas que você está fazendo por si mesmo, para não se sentir mal com Deus, sentir aquele peso no seu coração, porque você não está cumprindo com o seu devocional. Então, você não pode abrir o Instagram porque você ainda não leu a sua Bíblia. Não é sobre isso. É sobre entender os grandes mistérios que o Senhor deixou revelados, abertos, escritos na sua palavra. Então faça o seu devocional pensando em não negligenciar a sua salvação, pensando em entender como a mente do seu Criador pensa. Vejamos também agora, e principalmente, maneiras de não negligenciar a nossa salvação. E um ponto muito importante é quando fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando temos certeza da salvação, temos certeza que o que mais importa é viver o propósito do Senhor aqui na terra para as nossas vidas. De uma coisa, eu tenho certeza, que nos planos do Senhor para a sua vida não há a mínima possibilidade da sua tristeza. Então, quando lá em Eclesiastes 11, se eu não me engano, ele fala sobre seguir os desejos do seu coração.
E quando ele fala lá em Eclesiastes 11 sobre seguir os desejos do seu coração ele vai estar tão alinhado ao coração do Senhor que os seus desejos eles vão ser plenos, entendeu? Então seu coração ele não vai mais ser enganoso, porque ele vai estar alinhado com o coração do Senhor. Então por isso ele diz, siga os desejos do seu coração e aquilo que parecer bom aos seus olhos. Quando os seus olhos estão alinhados com a verdade da palavra, então não há medo de que seus olhos escolherão o caminho certo, entendeu? Então entenda bem os versos da Bíblia, tá? Escolher viver a vida que o Senhor planejou para você. Ele está esperando você perguntar qual é a vida que Ele tem para você. Se você não perguntar, então não tem como Ele te responder. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo Ele é muito educado. Então Ele não vai entrar no seu coração sem bater a porta. Ele não vai responder sem você perguntar. Então pergunta ao Senhor. Esteja de coração aberto para perguntar. Antes de falar com o seu chat GPT sobre o que você tem que fazer no seu dia e como organizar a sua vida, tenta orar primeiro. E depois aí você usa o chat GPT de apoio, mas o Espírito Santo ele é o seu melhor amigo e não o chat GPT. E agora um ponto muito principal também é guardar o seu coração, guardar a sua salvação. O mundo ele está munido de armas para atacar você de todas as formas possíveis e fazer com que você se perca do Senhor. Por isso, a Bíblia ela nos aconselha a nos revestirmos da armadura de Deus. Acredito que você já tenha escutado essa parte, né? Tá lá em Efésios 6, do 10 ao 18, se eu não me engano. Vai falar do cinto da verdade, ou cinturão da verdade, que é viver com sinceridade e em integridade, a couraça da justiça, que é proteger o seu coração com retidão, as sandálias do evangelho da paz, estar pronto para compartilhar do evangelho, o escudo da fé, a confiança em Deus para resistir às tentações e os ataques espirituais e naturais também, o capacete da salvação, segurança e certeza da salvação que só vem por meio de Cristo. E também a espada do Espírito, a palavra de Deus, usada para combater a mentira. E é assim que você mantém as palavras que você escuta, combatendo as coisas que estão atrapalhando o seu devocional, a sua vida com Cristo e guardando a sua salvação. Lembre que a salvação não é uma coisa que é merecida, é uma graça do Senhor. Então você precisa guardar ela com tudo que você tem. E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Coloquem ela em prática. Não deixe que entre por um ouvido e saia pelo outro sem você praticar. Não deixe essa palavra de bolso. Bota ela em ação, que ela esteja sempre nos seus olhos. Quando você terminar o seu devocional, quando você terminar uma ministração, lembre de sempre pôr em prática. É assim que você pratica a sua salvação. A sua salvação não começa lá no céu, ela começa hoje. A sua eternidade, ela já está acontecendo agora. Não existe eternidade sem o Senhor. Então, se você quer viver a sua eternidade completamente, comece a vivê-la hoje, com a certeza da sua salvação, de que amanhã ou qualquer outro dia, quando o Senhor voltar, você já estará com Ele. Amo vocês. Até a próxima.